Olá, olá, pessoas! Eu sou o Tony Curti, este é o podcast do Pro Football, o NFL no Pro Football Cast, comigo, Anthony Curti, também com o Eduardo Misseri. Queria pedir desculpas para vocês pela demora em postar esse podcast, estou postando no domingo à noite, agora são 10h07, estou editando ele, na verdade, e provavelmente você vai ouvir isso na segunda de manhã e etc. Mas peço desculpas, mas eu tive meus motivos, tive problemas pessoais, digamos que eu sou free agent agora, obviamente o Eduardo Misseri vai zoar isso no próximo podcast. Quando este podcast foi gravado, eu ainda estava namorando, mas não estou mais. Então, por conta desses problemas, etc., meu carro foi para revisão também. Foi uma semana bem complicada. E o podcast agora está no ar, então nessa semana a gente vai ter mais podcast do que o costume, porque na semana passada não teve. Mas, a males que vem para bem. Deu tempo de anunciar aqui no podcast uma coisa bem bacana, que teve muita gente que me pediu, mandou mensagem, mandou tweet, mandou mensagem no Instagram e etc. E a gente conseguiu a mídia física do Madden 19 para a venda lá na loja do site. O que é a mídia física? É quando vem com a capinha e com CD. Ninguém no Brasil tem mais isso. A gente foi direto com os contatos da EA e conseguiu disponibilizar isso num preço bom, né, abaixo do preço de lançamento. Porque ninguém quer meter a faca nem nada. E ainda dá para colocar uma camisa de brinde. E você tem desconto porque você ouve o nosso podcast. Ok? Então, para você que está interessado, bit.ly/NFL Madden 19. Ok? Vai estar na descrição do podcast, ou se você preferir, actionshop.com/profootball, só procurar pelo Madden lá, tem Maddens antigos também, Madden de Nintendo 64, de PS2, para quem faz coleção, e o cupom podcast para mais descontos na loja, certo? Então agora vamos com o áudio original desse podcast que foi gravado no meio da semana passada, mas por conta de problemas pessoais estamos soltando agora, espero que vocês entendam. A parte boa é que solteiro eu vou ter mais tempo de trabalhar, né? Bola pra frente, é isso. Beijo carinhoso pra todos vocês. Se alguém tiver alguma mensagem, alguma coisa assim, manda pro meu Twitter, @curtianthony. E é nóis. Beijo. Bora. Ó, o olá daqui a pouco, quer ver? Ó? O olá empolgado de uma pessoa que ainda era comprometida, ainda era feliz, mas não sou mais. Enfim, é isso. Tchau e oi, né? Olá, família brasileira. Tudo bem? Eu sou o Tony Curti e este é o podcast do Pro Football. É o NFL no Football Cast. É isso o nome? Sei lá, não lembro. Estou aqui com o Eduardo Misseri. Tudo bem, Dudu? Olá, tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem comigo? Tudo bem com você, povo de Sucupira? Você viu a minha imitação do Faustão no League? Foi horrível. Não, eu não vi. Não vi. Ontem foi um dia muito movimentado. Tentei imitar o Faustão, mas você é o nosso imitador oficial do Faustão. Amigo, eu vi um meme muito bom sobre a escola de mini Fausto Silvas, eu vou passar pra você. Muito bom. Em algum momento, Eduardo Misseri imitará o Faustão nesse podcast. Ainda não sei em qual momento, né, porque já disse algumas vezes que o segredo do humor é a surpresa. Esse é o podcast da AFC North. Semana passada fizemos da NFC North, então continuamos no norte, mas agora na Conferência Americana. A antiga AFC Central. Eu gosto muito do nome Central, eu acho bonito, assim, dá uma unidade. No beisebol ainda é assim, ainda tem Sim. 3 divisões, e aí tem a divisão central no beisebol. E vamos falar então de Browns, Ravens, Steelers, Bengals neste podcast. Lembrando que esse podcast é maravilhoso e você pode encontrar ele em vários aplicativos. Você pode estar ouvindo sem querer, esbarrou no nosso site nesse podcast. E aí, o que eu sugiro para você? Pega um dos aplicativos de podcast que existem e assina o nosso podcast, é de graça. Com isso, o aplicativo avisa quando tem episódio novo, você pode baixar para ouvir no carro, no metrô. Tem gente que tem MP3 à prova d'água e vai na natação. Tem muita gente que vai na academia ouvindo o nosso podcast. Então, é engraçado, porque às vezes eu falo assim, o podcast vai atrasar. Aí os caras, putz, hoje eu não vou na academia então. É sério. Isso é muito bom. Muito obrigado pelo carinho e por fazer exercícios físicos, que é sempre importante para se manter saudável. Eu quero fazer um disclaimer aqui em relação ao episódio de hoje. Soltei vários pigarros aqui, diga. Que eu tô gravando pela primeira vez no meu novo apartamento, então faltam móveis aqui no escritório. Eu tô falando bem perto do microfone para tentar minimizar o eco, mas vai ter eco e eu vou ficar bastante mudo. Então se tiver um atrasinho ou outro ali em relação à fala do Anthony, faz parte da minha mutação. Mutação ótima. Faz parte do seu show. Faz parte do meu show. Então beijos para vocês que estão ouvindo todo esse eco e vambora. Vamos começar então? Quando quiser. Quando quiser. Nós vamos falar agora, presta atenção que vai ter vinheta, tá? Cleveland Browns.
Hugh Jackson. 1:31. Essa música dos Trapalhões é maravilhosa. Espero que não derrube o podcast. Tira antes que já tá. Hã? Tira Não, vou antes que deixar. já tá. É maravilhoso. Ó, agora no final ela sobe. Gostou da vinheta? Gostei. Tá de parabéns. Vamos lá então. A Budweiser nos Estados Unidos prometeu geladeiras de cerveja espalhadas. Ó, torcedor dos Browns, pelo amor de Deus, se você vier me xingar disso, pode xingar que eu não vou ver. Não tô nem aí. Eu zoo os Bears, que é o time que eu torço, zoo os Browns também, entre na brincadeira, até porque o time não vai ser tão ruim como ano passado. Espero, né? E a gente vai falar o porquê, principalmente daqui a pouco. 2 motivos pra mim, inclusive. Sobre o Cleveland Browns, então, a Budweiser colocou geladeiras fechadas nos Estados Unidos e quando os Browns ganharem a primeira partida de sua temporada, eles vão dar open bar de cerveja. Eu diria que isso vai ser no dia 20 de setembro. Contra o New York Jets, semana 3. Exatamente, em casa. Em casa, é bem possível. E é um Thursday Night, hein? Ó, pra quem queria cerveja, que dia melhor que a quinta-feira? Quinta-feira. Se você tiver uma aula de direito do trabalho na sexta-feira, como era o meu caso, fique de olho nas faltas. Bicho, rolou bastante isso aí, viu? Passei direito do trabalho com 73% de presença. Brincadeira, esse é fera. Eu tinha uma planilha no Excel pra calcular minhas faltas. Eu fazia isso por um mês. Aí depois eu falava, seja o que Deus quiser. Eu jogava Libertadores fora de casa, jogava regulamento em braço do baixo. Se não for contra os Jets, pode ser contra os Raiders na semana 4. Mas em Raiders é mais difícil. Ah, sim, mas pode ser. Pode ser na semana 7 contra os Bucks. A primeira vitória vai vir mais cedo neste ano. E vai vir, né? Não, mais cedo é ótimo, porque a última foi em dezembro de 2016. O Robert Griffin III era o quarterback dos Browns e não é zoeira, é verdade isso. Então é o seguinte, algumas mudanças aqui. A linha ofensiva é interessante. Já era com o Bitonio, Treader e Zeitler no miolo. O David Njoku é um tight end que até que foi bem ano passado. O Jarvis Landry chega pro slot. Aí no corpo de recebedores, inevitavelmente vai ter o Josh Gordon. Diga. Eu acho que a grande saudade do torcedor vai ser justamente a aposentadoria do Joe Thomas. É a nova era dessa linha ofensiva que não vai ter esse pilar do lado esquerdo. Mas é uma linha boa. Coleman, o left tackle, em tese. Né? Pelo menos é o que a gente tem disponível aqui. Sim, exatamente. É uma linha forte. Eu acho que para o Tyrod Taylor, que é um quarterback que precisa um pouco mais de proteção, porque ele não tem essa predisposição a lançar em janelas apertadas. Isso foi um problema muito sério na época dos Bills, que comentavam bastante. Claro que quando o seu recebedor não cria separação, você não vai arriscar o passe. Mas ele ter 1 segundo a mais, meio segundo a mais, já faz toda a diferença. É por isso que ter uma linha boa é fundamental para o Cleveland Browns essa temporada. O corpo de running backs é bem interessante. Tem um calor, o Nick Chubb e o Carlos Hyde, um veterano provado, que com volume menor deve se machucar menos. No jogo aéreo tem o Duke Johnson recebendo passes, também gosto bastante. E agora, os 2 motivos pelos quais eu acredito que o Cleveland Browns vai ter uma campanha bem melhor. Porque campanha melhor, já só ganhando um jogo já é melhor. Uma campanha bem melhor do que teve ano passado. Um é o Tyrod Taylor. Um problema crônico dos Browns ano passado foram interceptações, principalmente na red zone. Então era uma oportunidade de pontuar que virava uma posse a mais para o adversário. Isso para um time é terrível. E 2, que o ataque agora está na mão do Todd Haley, que era coordenador ofensivo dos Steelers, e não mais na mão do Hugh Jackson, graças a Deus, porque... Você viu o Hard Knocks já, o primeiro episódio? Não, ainda não vi. Eu vou esperar pra ver tudo meio junto. O Hugh Jackson, ele confirmou todas as coisas que eu achava sobre ele. Ele não tem a menor condição dele ser treinador na NFL. Não dá, cara. Não dá. O Baker Mayfield chega atrasado, aí em vez de comer o tarará dele, ele vai lá e fala, não, tudo bem, e dá risada, e o Baker Mayfield se mostra surpreso com uma bronquinha de leve. Aí tem uma reunião de coordenadores, que é um horror, cara. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Os coordenadores falam assim, a gente quer treinar com os caras, vamos lá, vamos vestir eles e ir pro vestiário. Ou seja, alguns novos coordenadores, etc, e técnicos, querendo implementar uma mudança de cultura nos Browns. Aí o Hugh Jackson não quer que os caras treinem, porque ele não quer que ninguém machuque.
Tem um problema muito sério E nesse. aí, e aí ele é muito babaca, porque ele vira e fala: porque eu já tive nessa cadeira que vocês estão, mas agora eu sou o head coach e esse é o meu time. Na prática ele fala isso: eu dirijo o ônibus. Meu irmão, o Todd Haley também já foi head coach. Que argumento bosta. Não, e tem outra coisa. A gente tava conversando outro dia no nosso grupo de Zap Não, não Zap, dá. Não dá. O Phil Jackson não dá. e o Davis Kildney tava muito empolgado em relação ao nosso Cleveland Browns. Eu falei, cara, enquanto o Hugh Jackson for o motorista do ônibus, eu tenho medo. Mas ele argumentou. Ah, não, esse time tá nas mãos dos coordenadores. Eu falei, cara, enquanto a palavra final for a do Hugh Jackson, eu vou ter um pé atrás, porque o Hugh Jackson tem uma campanha de 1-31 com o Cleveland Browns. Ele já teve um fracasso retumbante com o Oakland Raiders. Inclusive, ele tem uma grande frase dessa época que foi a troca Carson Palmer é a melhor troca da história. da NFL, exatamente. Então, eles deram, tipo, muita coisa pelo Carson Palmer que não vingou em Oakland. Mas agora, claro que tem o lado positivo desse time. O ataque, em termos de talento, é incomparável com o do ano passado. E não é só na linha ofensiva. Você tem um ótimo slot receiver, que é o Jarvis Landry. Eu não sou do time que é fãzão do Jarvis Landry, que acha ele bom pra cacete, mas ele é um cara dominante na área que ele atua. Isso é sem sombra de dúvidas. Ele atuando ali nas áreas curtas do campo, ele é fantástico. Josh Gordon, que deve estar voando. Tem o potencial do Antonio Callaway, se ele se mantiver fora de problemas. Tem um trio de running backs muito rico, como o Anthony já falou. Tem o Jeff Jennings, que eu particularmente gosto, apesar de nunca ter tido uma oportunidade ao longo da carreira de verdade lá em Green Bay. Tem o Rashard Higgins, que apareceu ano passado. Então é um corpo de recebedores que tem mais talento, um corpo de recebedores versáteis, com potencial e com alguns nomes já consolidados. Sem falar no David Njoku, que era um dos hypados do ano passado, na posição de tight end, e ainda não teve que alternar muito o snap com aquele rapaz que eu esqueci o nome que se aposentou, ou saiu, ou foi morto, sei lá. O Gary Barnidge. Mas já tinha saído ano passado, ele não jogou. Ele não jogou? Eu lembro de... Não. Calma, eu tô confundindo então. Quando que foi draftado? Eu acompanho a carreira do Gary Barnett com muito carinho, Quando que porque ele foi draftado, o ele Njoku? brilhou no meu Madden. Ele não jogou Quando que o ainda. Njoku... 16? Não, o jogo jogou ano passado. Foi ano passado? Foi. Calma aí. Então o que eu tô perdendo? Eu tô provavelmente atribuindo ao Gary Barnidge a falta de implementação do plano de jogo do Hugh Jackson. Pera aí, deixa eu descontar ele O aqui. Gary Barnett jogou em 2016 nos Ravens. 16, isso. Desculpa, nos Browns. É isso que eu tô pensando. E eu tô considerando que o Njoku não foi tão usado ano passado E o por Njoku ele chegou estar ano lá, mas passado. ele não estava. Esse que é o meu problema, eu estou confundindo as coisas. É verdade, o Njoku não foi utilizado por motivos de deveria ter sido, né? E assim, não tem justificativa. Eu justifiquei erradamente usando o Gary Barnett. O Hugh Jackson, essa é a beleza do Hugh Jackson. Simplesmente, algumas coisas não têm explicação. Pois é, então eu acabei de criar uma justificativa inexistente para um problema que não é o problema que era para ser. Então, Tinha 4 tarentes desse negócio. era o Seth Seth DeValve. DeValve que eu tô pensando. É nele que eu Então, tô pensando. tá. Então é isso. E... ai. O Hugh Jackson é esse Hugh, né? Então, sobre os Browns, é isso. A defesa dos Browns chega o Demarius Randall pra secundária, né? Naquela troca do DeShone Kizer. Jabril Peppers, safety. Talvez. Safety. Safety. Os linebackers. É um corpo interessante de linebackers, né? Nesse 4-3. Tem o Kirksey, o Schobert e o Jamie Collins. Lembrando que, queira ou não, o Schobert foi Pro Bowler. Uhum. E na NFL não tem a regra do beisebol que todo time tem que ter pelo menos um All-Star. Então, né? Perfeito. Trouxeram o Denzel Ward, né, pra essa o secundária. Denzel Ward, e a justificativa de trazer o Denzel Ward é que muitas vezes você, para ajudar o pass rush, você precisa ter uma secundária marcando bem, e isso acaba deixando o quarterback travado no pocket, e aí o pass rush chega. O pass rush tem o Myles Garrett, que é a primeira escolha geral do draft 2 anos atrás. Do outro lado tem o Emmanuel Ogbah. E vamos ver, cara. Eu tenho umas boas expectativas pelos esses dois motivos que eu falei. A defesa, o time no papel, vamos deixar isso bem claro. O time no papel não é ruim, não é um time de 0-16. É um time de 5, do ano passado, era um time de 4, 5 vitórias. O Hugh Jackson estragou tudo, o DeShone Kizer fez um monte de besteira, e é isso, né? Por isso o time perdeu todas as partidas. Mas em alguns momentos foi até competitivo. Sim, não, foi competitivo e mostrou que tinha talento ali, que só não... Você tinha os ingredientes, só não tinha como fazer o bolo, né? É basicamente isso que a gente quer ver esse ano.
qual vai ser o sabor desse bolo que vai conseguir cozinhar. O Hugh Jackson é tipo o Chaves e a Chiquinha fazendo um bolo no restaurante da Dona Florinda. Tipo, os ingredientes estão lá, a Dona Florinda foi lá, comprou os ingredientes. Só que, infelizmente, o bolo... Você sabe fazer bolo? Eu sei a lógica, sei a execução, não. Eu sei como fazer mais ou menos. Eu não gosto muito sou de bolo de cenoura. Sou fã de bolo de cenoura. Tem um aqui, cara, que engraçado. Teve um café da manhã Dia dos Pais com a família da Ana aqui e a gente tem um bolo de cenoura enorme aqui. Como está essa vida de casal, Eduardo Miceli? Tá tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo. As coisas estão chegando, os móveis estão chegando. Ontem o dia inteiro teve instalação de uns nichos que a gente botou na sala. Enfim, as coisas estão vindo. Faltam muitas coisas, porque, né? As coisas demoram, porque não tá no estoque. Mas elas chegam eventualmente, que foi o caso de ontem. Ô, Dudu, no último podcast a gente falou bastante de beisebol no final. É uma pena que esse podcast não seja só de beisebol, porque eu tenho um apelido novo, bacana, cara, pra um jogador. Ronald Acunha Jr., sabe com que ele será mencionado agora em transmissões que Anthony Curtis tiver? Acunha Matata. Eu gosto muito de Rei Leão, desculpa, eu achei que você ia dar risada. Eu tô rindo da sua alegria. Eu gosto de alegre. Ai. Sobre o Cleveland Browns, então, é isso? Algo a mais sobre essa equipe? Eu quero só arredondar. Tem o Hard Knocks, pra quem quiser assistir. Deve passar pra quem não fala inglês fluente e tem problemas com isso, normal. Ninguém não tá exigindo nada disso de ninguém. Deve passar na ESPN em setembro, como passou dos Bucks ano passado, com legendas, certo? 2 comentários pra arredondar. Um sério e um cômico. O sério ofensivamente esse time vai melhorar. Não tem como piorar. Muito, muito difícil que eles mantenham um 0-16. Nem se eles tentassem, acho que eles conseguiam sem atrair a fúria da NFL inteira. E a brincadeira é que eles têm o Drew Stanton como quarterback 3. Então as dancinhas na sideline vão ser muito melhores também lá em Cleveland esse ano. Com certeza. Exatamente. Eu adoro falar com certeza. Então, para arredondar, é o segundo ano do Greg Williams como coordenador defensivo, o primeiro do Todd Haley, o Hugh Jackson tá na terceira temporada, mas o Jimmy Haslam, dono do time, falou que na prática é a primeira. Quem chegou? Tyrod Taylor, sem contar draft picks, né? As notáveis do draft. Baker Mayfield, primeira escolha geral, que deve jogar em algum momento da temporada do ano que vem. Ainda acho que esse time, a menos que o Tyrod Taylor faça muita desgraça, deve ser dele do ano inteiro. Denzel Ward, quarta escolha geral. Nick Chubb na segunda rodada, a primeira escolha não, a quarta da segunda rodada, número 35. Quarta, não, 32, 33, 34, quarta. Chegou também o Tyrod Taylor pela free agency, Carlos Hyde, Travis Landry, Chris Herbert, Jamarius Randall por troca, AJ Gaines por troca, Joe Thomas aposentou, Jason McCourty foi para os Patriots, Deshaun Kaiser foi trocado, Isaiah Crowe não foi renovado, e aí volta o David Njoku, Kevin Zeitler, J.C. Tretter, o Joe Bitonio, que já falamos. Na defesa volta o Myles Garrett, volta o Emmanuel Ogba, volta o Joe Schobert, volta o Jabril Peppers. Então, sobre os Browns é isso. John Dorsey no seu primeiro ano como head coach e despachou o Corey Coleman, né? Vale lembrar disso. É verdade, né? O Corey Coleman, que assim, você pode argumentar que foi uma decisão ótima porque ele não estava rendendo, mas mostra também um problema muito sério dessa gestão do Hugh Jackson no Cleveland Browns, que em 2 anos, os técnicos agora, depois de 2 anos do Corey Coleman, estavam lamentando o quão pouco ele sabia de jogar wide receiver. E chegaram a culpar Baylor. Só que assim, o cara tá 2 anos de NFL. Não é Baylor, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Se você pega o cara e você tem que prepará-lo para o nível profissional, você tem que prepará-lo para o nível profissional e tem que corrigir falhas gritantes ou menos gritantes de acordo com como o prospecto chega na liga. Então você jogar a conta em Baylor não é razoável. Não é razoável. Não é nem um pouco razoável. Mas também, claro, que pode envolver os problemas próprios do Coleman. Veremos em Buffalo se ele vai render ou não. E aí... Eu achei que você ia parar de falar. Aí eu soltei a vinheta. Já acabou, já falou o que tinha que falar. Disclaimer. Para o Fantasy, running backs dos Browns, tomem cuidado, porque é um comitê de running backs. Sobre Fantasy, eu e Eduardo acabamos de gravar o podcast de prateleiras, de rankings de running backs. Para ter acesso a esse conteúdo e muito mais, você pode assinar o nosso podcast. E assinar o nosso site. profutbol.com.br/assine. E durante esse mês de agosto a gente está com uma oferta especial de 30% de desconto no plano anual. Basta você utilizar o seguinte URL: profutbol.com.br/oferta podcast.
profutbol.com.br/oferta podcast. profutbol.com.br/oferta podcast, e eu vou ficar repetindo isso até você assinar. E tem mais podcast, e gravei ontem com o Davis também, Dudu, o Quebrando Mitos, analisando a fundo o Jimmy Garoppolo. Por exemplo, o Jimmy Garoppolo em profundidade não foi tão bem ano passado. Não, né? E é justamente que a gente fala do trabalho de pés dele, tem que melhorar, de plantar e tal, e não confiar muito no braço. A gente elogiou muitas coisas, como por exemplo a mudança de atitude, que é nítida nos 49ers, no vestiário dos 49ers. Ele é um franchise quarterback, mas não é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL ainda. A gente tem que segurar aí. Pode ser? Não. Pode, mas tem que segurar um pouco a emoção, porque foi a tempestade perfeita pro Garoppolo, e os coordenadores defensivos vão estudar mais ele. Contra os Rams ele teve 2 interceptações, e joga neste ano contra os Rams 2 vezes, então segurar um pouco a emoção para quem quiser mais conteúdo, além das prévias de temporada. Hoje, falando em Cleveland Browns, soltamos a primeira prévia de temporada, um texto muito grande, tipo 3.000 palavras, cada franquia vai ter uma, e algumas vão ser abertas, tá? Uma por divisão, e a do Cleveland Browns é aberta no site, vou postar hoje. Todas as outras da AFC North são fechadas para os nossos sócios, então vale muito a pena assinar o Pro Football. E é um modelo de jornalismo, né? A gente viu aí, só uma nota, um parênteses, mais ou menos uma semana e meia atrás, a gente teve demissão em massa na Editora Abril, né? E fecharam revistas, tipo a VIP, a Mundo Estranho, que foi uma revista que eu cresci lendo. E agora, semana passada, a Turner fechou o esporte interativo aqui no Brasil. Vão adotar o conceito que ele já tem nos Estados Unidos com a TNT e a TBS, que são as Superstations, né? Canais de entretenimento e esporte. Então o jornalismo vive um momento delicado no Brasil, e a alternativa que a gente encontrou para seguir produzindo e produzir até mais é esse modelo freemium, né? Algum conteúdo, boa parte do conteúdo de graça, mas para quem quer mais, tem um conteúdo premium. Então esse é o Pro Clube. Certo, Dudu? Corretíssimo, corretíssimo. E aí, Ravens ou Bengals? Quem que você quer falar agora? Vamos de Bengals, os times irmãos. Vamos de Bengals. Vamos de Bengals. Ano passado 7-9. Deixa eu soltar a vinhetinha para ficar marcado. Ano passado 7-9, terceiro na AFC North, e perdeu, não foi para os playoffs pela segunda vez. Escolheu o Billy Price na primeira rodada, trouxe o Cordy Glenn por troca. Então, nítido que linha ofensiva era um problema, né? E a gente bateu. Exatamente. Eles tiveram transferências, né, transações de jogadores de linha ofensiva no passado que atrapalharam a performance do time em 2017, né? De 2016 para 2017, eles perderam peças na linha, não repuseram e tiveram problemas, e foi a preocupação número 1 nesse draft. Trocaram de posição com o Buffalo, pegando o Cordy Glenn e trocando da 21ª para a 12ª, se eu não me engano, que daí o Buffalo subiu para a 7ª para pegar o Josh Allen. E trouxeram o Billy Price, que era um dos 3 melhores centers, junto com o rapaz que o de Arkansas, o Frank Ragnow, e o James Daniels de Iowa, que o Chicago pegou na segunda rodada, mostrando que é um dos principais necessidades dessa equipe. Para o jogo terrestre, que não se estabeleceu ano passado, por mais talentoso que fosse o rapaz lá, o Joe Mixon, que não se pagou, né? Digo, até agora. Lembrando que o Joe Mixon quebrou o maxilar de uma mulher, e eu tenho que trazer essa informação. Eu sabia que você ia fazer esse disclaimer, então deixei para você. É importante. Não tem mais o Jeremy Hill, o que a gente espera que a teimosia do Marvin Lewis em colocar 3 running backs para correr pare um pouco, que ele foque no Joe Mixon, que é o melhor do grupo, é o mais completo hoje em dia. Draftaram o Mark Walton também, mas são outros 500. E a expectativa também é que o Andy Dalton jogue bem. Jogue bem. Vá dentro do que a gente espera do Andy Dalton. Ele teve temporadas boas e não tem um corpo de recebedores tão bom como teve, né? Que agora ele não tem mais o Mohamed Sanu e o Marvin Jones. É o AJ Green contra a Rapa. Tem o John Ross, que ano passado não foi bem e foi cogitado a fazer snaps de defensive back. Foi primeira escolha, nona escolha geral de 2017. Mas ele é rápido. Ele é muito rápido, isso é verdade. Isso é bem rápido. Esperamos que ele melhore. Tem o Tyler Boyd, que até hoje não se mostrou muita coisa. É um corpo de recebedores ainda um pouco deficiente. Tem o AJ Green, que é um dos melhores da liga, sem sombra de dúvidas. Você lança a bola em profundidade, ele vai disputar a bola sempre. Ele é físico, ele é grande, ele é alto, ele é inteligente. E tem o John Ross com potencial e o Tyler Boyd também ali mordendo por fora. Tem o Tyler Eifert, que talvez fique saudável. Talvez fique saudável, a gente não sabe. Mas ele é um ótimo tight end, é um ótimo complemento na proteção. Especialmente no jogo aéreo, ele vai muito bem na red zone. E vamos ver se o Andy Dalton consegue
evitar os problemas de leitura que ele geralmente tem. Ele geralmente demora para fazer uma leitura no meio do campo em profundidade. Isso gera, às vezes, interceptações, passes incompletos e jogadas que deveriam ser um touchdown fácil que viram um passe defletido. Muito bom, estou te mandando uma mensagem aqui no chat. Chat. A última vitória dos Bengals em playoff foi em 1990, nem eu nem Eduardo éramos nascidos, foi contra o Houston Oilers, uma equipe que não existe mais, virou Tennessee Titans. Mesmo assim, o Marvin Lewis teve contrato renovado por 2 anos em janeiro, depois de muita especulação que ele não voltaria, mas o Marvin Lewis tem mais estabilidade no emprego que funcionário público. Acredito que seja um trauma de infância do dono do time, né, porque o pai dele, também conhecido como fundador da franquia Cincinnati Bengals, e o nome do Cleveland Browns é por causa dele, que é o Paul Brown, foi demitido do Cleveland Browns, então existe em 64, então existe um estigma, aliás, antes de 64 é o último título dos Browns, existe um estigma na família Brown, não pode mandar técnico embora. É assim que funciona. Que nem o Derek Carr tem aquele trauma de apanhar, porque ele viu o irmão sofrer 72 sacks, e não é uma hipérbole, 72 sacks em 2002, o David Carr. Literais 72. E o Mike Brown tem esse estigma. Assim, meu pai foi mandado embora, então eu vou dar tempo pro Marvin Lewis trabalhar. É isso aí. Eu deixo o homem trabalhar. O cara. Olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi na minha vida um treinador de tanta paciência com um treinador que nem acontece com o Marvin Lewis. Embora o Cleveland Browns esteja nessa esteira aí com o Hugh Jackson, né? Vamos ver até quando vai ter paciência. Eu já teria mandado o Marvin Lewis embora pelo menos há uns 2 anos. Com Mas certeza. tudo bem. Tudo bem, eu não sou o dono do Cincinnati Bengals, paciência. Quem que volta nesse elenco? Volta o Andy Dalton, John Mixon, AJ Green, Brandon LaFell, Tyler Eifert, Clint Boylan, o Jake Fisher. LaFell saiu. Eifert... Oi? O LaFell saiu, não saiu? Se aposentou. Se aposentou? Calma. Não, ele foi cortado mesmo. Foi cortado quando? Foi cortado, tipo, quinta passada. Ah, então é isso. Minha base de dados aqui é de julho. Bom, foi cortado, então é isso, né? Não tem recebedor nesse negócio, é AJ Green contra rápido. Pra Fantasy pode ser uma boa pedida. Eu draftei o AJ Green no passado, passei raiva, que tinha jogo que ele fazia 5 pontos, porque o ataque era terrível. Vamos ver se a linha ofensiva melhorando, o Andy Dalton volta aos melhores anos da carreira dele. Lembrando que a gente fez um podcast da Andy Dalton Line, né? O Andy Dalton é o quarterback da média da NFL. Aí você pode saber se o quarterback é acima da média ou abaixo da média, se você prefere esse quarterback ao Andy Dalton. Exatamente. Posso usar uma frase que o amigo definiu do Andy Dalton, só pra ficar claro? Pode. O meu querido amigo Pedro falou o seguinte: o Andy Dalton é quando você pede um burrito que só vem arroz dentro. É isso. A defesa, 2 anos atrás, seria uma ótima defesa, e era uma ótima defesa, mas ela é envelhecida em alguns aspectos. Por exemplo, o Michael Johnson, o Vontaze Burfict é um bom linebacker, mas pra variar, ele tá suspenso. Eu tinha esquecido que ele estava suspenso. Lógico que ele tá... Na dúvida, não tem o princípio do indúbio pro réu no direito penal? Na dúvida, o Vontaze Burfict tá suspenso. E você pode contar com algumas certezas da vida. Morte, impostos, e o Vontaze Burfict em algum momento da vida vai estar suspenso, cara. Você pode ter certeza. Justo. Eu nem lembro a última temporada que ele não foi suspenso nenhuma vez. Tem o William Jackson nessa secundária, que é interessante. Queria pontuar isso. Mas a linha defensiva, o corpo de linebackers, eu tenho dúvidas por conta da idade, né, dessa galera aí. Eu tenho dúvidas por um outro motivo muito sério. Qual? Que se chama o Paul Guenther foi embora, né? O coordenador defensivo. É verdade. Que montou essa defesa. Que tava lá desde 2005, ele era assistente até 2013, em 2014 ele trabalhou com o Mike Zimmer, virou coordenador defensivo. E ele ajudou muito a formar esses linebackers, esse corpo de linebackers forte, esse pass rush bem modelado, com o Geno Atkins como força nessa meiuca de linha aí. E agora ele não tá mais lá, ele tá em Oakland. E agora é a nova era defensiva desse time. É um time de fato envelhecido, né? E vamos ver se eles vão sustentar essa qualidade defensiva que eles se acostumaram a mostrar. Age of Aquarius. Você falou nova era, eu fiquei pensando nisso. Vamos lá então. Tô com saudade dessa vinheta, então eu vou soltar aleatoriamente. Eu amo o chicote, cara. O chicote é a melhor parte dessa vinheta, o chicote. Deixa eu fazer uma pergunta. Ano passado eu apostei que os Bengals iam ter campanha pior que os Browns. Eu mantenho isso pra esse ano. Pra mim, inclusive, os Bengals são top 3 do draft do ano que vem. Os Bengals, eu acho que
Eu vou apostar com você. Esse ano eu vou apostar. Como assim? Você Eu vou quer apostar apostar com que os você. Eu Bengals vão aposto ter que... campanha melhor? Pior. Eu vou Pior. casar a aposta com você, digo. Eu aposto igual a você. Você aposta junto comigo. Eu acho que se os Browns tiverem 6 ou 5 vitórias, os Bengals vão ter 5 ou 4. É difícil falar isso, porque eu sou um cara geralmente muito otimista em relação aos times. Mas é bem Ó, possível mesmo. eu tenho dois palpites pra primeira escolha geral do draft do ano que vem. Qualquer time da AFC East não chamado New England Patriots e o E Cincinnati Bengals. E o Cincinnati Bengals. tá bem. Justo. Pode ser até que seja os Bengals, porque aí fica fogo cruzado na AFC East. Uhum. Não, tô pensando também nisso, só raciocinando. Se tem outros times que a gente merece mencionar. Não, pode Não, ser acho que que são, apareça são alguém. bons. Não, com certeza, que nem os Giants que foram a segunda ano passado, ninguém esperava, mas... Sim. Pode ser que tenha algum outro time, pode ser que, tipo, sei lá, Deus queira, vou até bater na madeira aqui, que o Andrew Luck machuque de novo e os Colts Não. estejam nesse bolo. Os Raiders, pode ser também. Os Raiders podem tanto ir pros playoffs como ser top 1 do draft. Cara, esse time é É indecifrável. uma amplitude térmica digna de Curitiba, tá ligado? Tipo, de noite faz 10 graus e de 2 da tarde tá, tipo, 32. Não, mas eu vou concordar com você nessa, cara. Eu acho que é bem possível que os Browns tenham uma campanha melhor. Em termos de talento, eu acho que é um time mais jovem, que tá vindo com um novo quarterback, quente, draftaram um quarterback, tem commodities dos dois lados da bola. É Eu gosto isso, da cara. expressão commodities, eu estou Eu utilizando também. bastante essa Eu expressão. adoro. Isso pra fantasy é ótimo. Sou praticamente um graduando no INSPER. Falo muito commodities para todos os lados. Então é isso. A previsão de vitórias aí entre os dois, eu coloco os Browns entre 4 e 6 vitórias e os Bengals também entre 4 e 6 vitórias. Perfeito. Pururu, cadê a vinheta? Corvos. Corvos. E dito isso, inclusive, acredito que o Joe Flacco tem um ano melhor neste ano, porque tem 3 wide receivers que chegaram que são melhores que os que estavam ano passado. Então é uma melhora significativa. Michael Crabtree, Will Snead e John Brown. Foram draftados 2 tight ends e o Flacco ama de paixão passar a bola no meio do campo. E ele é bom passando a bola no meio do campo, que é o Hayden Hurst na primeira rodada. Tem a água batendo no popô com o Lamar Jackson draftado na primeira rodada. Que é sempre um estímulo. Que é sempre um estímulo. Vide Ben Roethlisberger fazendo uma dieta low carb e emagrecendo lá em Pittsburgh. Secou Daqui a muito, pouco a cara. gente fala. Ele deu uma secada. Então, quem saiu? Mike Wallace saiu, Jeremy Maclin saiu, Benjamin Watson saiu, Austin Howard saiu, Ryan Jensen saiu. E quem chegou foi esses 3 aí principalmente, e mais no draft que eu já falei também. E é uma defesa boa, é uma defesa sólida. Brandon Williams, Michael Pierce, Terrell Suggs, Jay Mosley, Brandon Carr, Jimmy Smith, Tony Jefferson e Archie Weddle. É uma defesa sólida. O problema no passado era o ataque. Né? Exatamente. O Marshall Yanda, só pra terminar rapidinho, o Marshall Yanda é o melhor guard da NFL, outra coisa que eu falo. Se eu odiasse o Baltimore Ravens, eu ia falar isso. O Marshall Yanda é o melhor guard da NFL e machucou ano passado e ele volta neste ano. Então, eu acho que tem tudo para o ataque melhorar. E só um contexto, antes que o Dudu fale. Ataque, 27º em jardas por jogo. Defesa, 12º. Ataque, 29º em jardas por jogo. Defesa, a 10ª melhor contra o passe. Então, quer dizer, existia um contraste muito forte. Vai, Dudu. Exato. Não, o problema era ofensivo no geral ano passado. Quando você perde Marshall Yanda, você perde muito da força de sustentar um jogo terrestre eficiente e da proteção, porque quando o pocket colapsa por dentro, o negócio é mais embaixo. Não tinha um grupo de recebedores bons. Trouxeram 3 nomes para resolver esse problema. Um super experiente no Michael Crabtree, um cara que tá tentando se provar que é o Will Snead, e um John Brown que lida tanto com lesão que ele nunca teve o potencial concretizado lá em Arizona. Daí pra frente é meio que uma aposta, né? A gente não sabe se o tal do Brashad Perriman é de fato alguma coisa. Indicativos no training camp dizem que não. Como o Kurt falou, Joe Flacco tá com água na bunda e agora eles têm uma certa estabilidade em running back com o Alex Collins e com a volta do Kenneth Dixon, que eles draftaram alto não, foi terceira rodada, eu acho, há 2 anos atrás,
e só se machucou. No primeiro ano não teve muito espaço, depois só se lesionou. É a expectativa de estabilidade que faz o ataque poder melhorar. É isso que eu quero dizer. E a preocupação defensiva para mim, tal como no Cincinnati Bengals, é a saída do Dean Pease pro Titans, o defensive coordinator, que agora mudou. Então, pode mudar de filosofia lá. Agora, o Don Martindale, a defesa no ano passado teve 34 roubos de bola, foi muito bem. A defesa é boa, a defesa é muito sólida. E os quarterbacks adversários foram bem mal contra ela, né? Acabei de falar algumas estatísticas. Joe Flacco, nos últimos 5 anos, ganhou 112 milhões de dólares. Isso desde o Super Bowl 47, desde a temporada 2012. E ano passado, aliás, nos últimos 5 anos, 6,5 jardas por tentativa e 1,3 a proporção, a razão, touchdown e interceptação. Pior da NFL, nos dois quesitos, nos últimos 5 anos. Novamente, pior da NFL. O front office chegou e falou assim, beleza, esse foi o último draft do Ozzie Nilsson, grande general manager. Ele vai deixar de fazer essa função. E aí o front office, depois de muitos anos apostando na defesa, com exceção à escolha do Brashard Perriman, que foi a escolha de primeira rodada, o front office chegou e falou assim, beleza, a gente vai dar peças pro Flacco, e se ele não render esse ano, muito provavelmente ele vai ser cortado depois dessa temporada. Então chegou o Michael Crabtree, chegou o Willie Snead, chegou o John Brown e amigos, né? Chegou o Hayden Hurst na 25ª escolha geral, é a segunda vez que os Ravens pegam um tight end na primeira escolha geral, a última deu muito certo, que foi o Todd Heap em 2001. Então, não há mais desculpas. Não há mais desculpas pro Joe Flacco. Ou ele rende neste ano, ou ele rende. Ele era o único culpado? Não, não era. O corpo de recebedores era muito fraco. As chamadas do coordenador ofensivo do time, o Martin Bornweg, também eram muito ruins em muitos aspectos. Era um esquema que não rendia na mão do Flacco. Vamos ver se agora ou vai ao racha. Curte, o que você acha? Eu acho que vai melhorar. Eu acho que vai melhorar. Não tem por que não melhorar. E o Flacco pode ter a melhor temporada dele em muito tempo. Ele vai ser o mesmo quarterback que 2012? Não. Mas vai ser melhor do que ano passado. Sim, isso eu concordo plenamente. Eu acho que tudo que você falou é extremamente bem colocado. O Flacco é um quarterback com características muito particulares, que estava numa situação que não era confortável para ele em termos de esquema, em termos de peças. Com esse voto de confiança para ele, o Baltimore tem tudo para não ter que chegar só na última rodada, dependendo da briga, para se classificar para os playoffs. Mas ele pode brigar sempre, tipo, estar mais confortável nessa reta de chegada. É isso. Sobre os Ravens, algo a mais na sua brilhante análise e concepção, meu querido Eduardo Miceli? Você acha que briga pelo wildcard da Conferência Americana? Eu apostaria Briga. como um dos wildcards. Eu também, eu acho que é um ótimo... Sempre briga, né? Uma coisa que eu queria só pontuar do Baltimore Ravens, que é uma franquia que eu acho super... Eu gosto bastante dela, tem a camisa do Ray Lewis, eu gosto de roxo, então eu gosto muito do uniforme deles. É como eles, desde que eles foram Eu acho o concebidos a uniforme liga... preto muito bonito. Pô, eu amo roxo. É que eu gosto muito de roxo, então. A camisa preta e com o número roxo eu acho bem bonito. Só pra falar que é legal como a identidade dos Ravens é uma identidade defensiva, né? Com grandes defesas e defesas sólidas. Eu acho isso muito bacana quando um time é lembrado por uma coisa tão forte. Eu gosto, só gosto disso. E esse é um dos motivos... Eu gosto dos Ravens justamente por isso também. Porque... um dos motivos pelo qual eu torço pro Chicago Bears é a identidade defensiva. E eu gosto de ver boas defesas jogando. Aliás, o número não é roxo, né? O número é... O contorno do número é roxo naquela camisa preta. Eu acho bem bonita aquela camisa. É bem bonito. Quando os Ravens jogam todos de preto, faz todo sentido, né? Porque o Corvo, ele é todo preto. Exato. Tem alguns uniformes pretos que não fazem sentido. Tipo os Eagles jogarem de preto. Teve uma época que os Lions jogavam de preto. Aí eu acho meio nada a ver. Mas no caso dos Ravens, tem toda uma lógica. E os Cardinals também tem uma camisa preta. Tipo, o uniforme do Cardinals não precisa nem comentar, né? Não, o uniforme dos Cardinals é horrível. Por que os Cardinals têm uma camisa preta, velho? Porque eles gostam de preto. Tudo bem, preto. Eu gosto muito de preto. Meu carro é preto. Eu também. Eu uso muitas roupas pretas. A cor preto é uma cor que eu gosto muito. Que combina com meu cabelo também, né? Então. Com meus olhos castanhos. Quanta bobagem. Ai, ai. Chegamos aos metalúrgicos. Sim. Diga low lá. carb. Eduardo Miceli, dê o seu testemunho sobre a dieta low carb, que é um assunto importante para esse podcast. Cara, então, você
praticamente come gordura e proteína e corta açúcar, né? Você diminui açúcar dentro do que seria razoável para sua vida. Se você faz exercício, você não pode cortar açúcar 100%, senão se dá uma desmaiada razoável. Mas você diminui, você não come mais pão o dia inteiro, você não come massa, arroz, Vai falando aí que eu vou fazer um batata. xixizão. Vou falar de dieta low carb até você voltar, tá bem? Tá bom, manda bala. Manda bala Então, essa dieta. Então, é boa no sentido de que você pode comer ainda com muita liberdade. Claro, se for carnívoro, facilita. Para vegetariano, talvez seja um pouquinho mais chato. Achar as proteínas pra cacete, assim, descer proteína e ficar maluco de proteína. Mas eu fiz isso em 2016. Eu tava muito, muito pesado, porque estresse de terminar a faculdade, estresse de incertezas profissionais. E eu tava com 130 quilos. Lembra que eu tenho 2,2 metros de altura. Então 130 quilos é muito pesado, mas eu não parecia tão pesado. Cara, eu fiz isso, comecei a pedalar e parei de beber, porque cerveja também, né? Pro low carber. Low carber, muito bom. Não é lá grandes coisas. E nesse período, eu perdi 30 quilos em 3 meses. Então, recomendo. 30 é praticamente o Juscelino Kubitschek da dieta. 30 anos e 30 quilos em 3 meses. Exatamente. É muito 50 anos em 5. E aí você voltou a ganhar esses quilos? Eu ganhei alguns. Eu tava, cara, então, eu tenho 2 metros de altura. Eu devo estar agora. Eu tô acima do peso, eu devo estar com 110. Cheguei a 98. Que eu tava bem magro. Show. É isso. Pittsburgh Aí, ó, Steelers. o Dudu, o Jalen Ramsey odeia os Bills. Eu vi que eles deu uma esculachada, cara. Nossa, velho, ele avacalhou. Abre aspas. Isso, ó, tá vendo? Você, torcedor dos Bills, tá com raivinha de mim? Eu não cheguei a esse ponto, hein? Abre aspas. Eu acho que o Josh Allen é um lixo. Eu não ligo para o que dizem. Ele é um lixo. E ele vai mostrar isso. É uma escolha estúpida do draft. Nossa. Não precisa. Nós vimos ele jogar e estou excitado como louco. Cara, que horror, né, cara? Que coisa horrível. Assim, só lembrando que o quarterback dos Jaguars é o Blake Bortles, né? Então, tipo... Olha só. Quantas vitórias de playoff o Josh Allen tem? Blake Bortles tem várias. 2. Não. O Blake Bortles tem uma vitória em playoff. Uma? Não, ele ganhou 2. Ele ganhou dos Bills e dos Steelers. Nossa, é verdade! Cacete, isso aconteceu, velho. Sabe quando você faz, tipo, quando você tá na faculdade, ou você tem 18, você já é jovem, né? O jovem. O que o jovem gosta? O jovem gosta de youtuber, o jovem gosta de slackline, o jovem gosta de iPad, o jovem gosta dessas coisas. Quando você é jovem, quando você faz umas besteiras assim, numa festa, e aí você acorda no dia seguinte e você, putz, eu fiz isso. É tipo isso, eu lembrar que o Blake Bortles, putz, ele ganhou 2 jogos, cara. Na minha cabeça ele só tinha ganhado dos Bills, eu tipo, bloqueei que os Steelers perderam em casa pro Blake Bortles, e ele jogou bem naquele jogo, na medida do possível. Jogou bem. Ai. Foi super bem jogado em defesa do Blake Bortles. Eduardo Misseri que tem uma camisa de Blake Bortles, lembrando que ele comprou ela bêbado. Mas tem a Tenho camisa uma bela camisa de Jacksonville Jaguars. Que não é bonita, mas é legal. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Muito. Adoro. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Vambora. Metalúrgicos. Então essa é a dieta low carb de Eduardo Miceli, que estou seguindo. Né? Meu café da manhã, por exemplo, leite de soja, light. Ok. Com café. Mas hoje foi a única vez que eu tomei leite de soja com café. Geralmente eu tomo só café e um omelete. Um omelete com queijo, um omelete com tomate, às vezes ovo mexido. Mas só isso, sem pão. Ótimo. Né? Meu almoço será legumes com filé de frango. Ok. Meu jantar também. Aí vai ter um lanchinho da tarde que vai ser castanha de caju e uma maçã. Tá. E antes de nanar, vou tomar um whey. Whey. Muito tempo que eu não tomo whey. Eu tenho 20 dias aí pra abertura da temporada da NFL pra secar, pro telespectador da ESPN não achar que eu tô com cachumba porque eu tô gordo. Eu estava gordo, já estou dando uma secada, já tô ficando bem. Ai, vamos lá. Vamos lá, Dudu. Steelers.
Lembra quando eu colocava o show depois? Eu vou baixar de novo o show. Show! Você sente falta? Eu gosto que é pontual, é rapidinho. O Pittsburgh Steelers do ano passado teve bons números, boa campanha, 13-3, o segundo cabeça de chave da Conferência Americana. Ben Roethlisberger volta para sua 15ª temporada, e ele disse que vai jogar mais 3 temporadas. Ah, mas ele falou que ia aposentar antes. Mas o Todd Haley foi embora, né? Então, com o Todd Haley vazando, acabou a torta de climão. Então, com isso, o Roethlisberger fala que quer continuar, deu uma secada, como já falamos, foi tema, inclusive, desse podcast durante uns 10 minutos enquanto eu tava fazendo xixi. E volta boa parte do elenco aí, né? As saídas principais é o Martavis Bryant, que foi trocado para os Raiders, o Mike Mitchell na secundária e o Chris Herbert do tackle, mas ainda continua sendo uma linha ofensiva muito boa, uma das melhores da NFL. Alejandro Villanueva, Ramon Foster, Marquise Pouncey, David DeCastro e Marcus Gilbert. É muito boa essa linha ofensiva. O Roethlisberger é, pra mim, um dos 10 melhores quarterbacks da NFL ainda. Vamos ver ele sequinho, se dá uma melhorada. Ah, ele machucou, mas foi concussão. Aí não tem culpa Aí ele não tem culpa. Né? Ele tá abaixo do peso do ano passado. Le'Veon Bell, provavelmente sua última temporada. Dá pra dizer isso? É bom pitch, né? Bons Steelers. Sim, pro Steelers, tem 26 anos ainda, gente. Antônio Brown, capa do Madden, Juju Smith-Schuster, e tem a escolha de draft também, o James Washington, que suplementa a saída do Bryant, Dudu. Totalmente, ele era uma ameaça bastante grande em profundidade de seus tempos de college, inclusive está com seu quarterback de Oklahoma aí. Né? Mason Rudolph. Mas suplementa a saída do Martavis Bryant, que tá passando muito... Falando do Martavis Bryant, né? Passou muito perrengue agora nos Raiders, foi criticado duramente pelo John Gruden por não estar conseguindo aprender o playbook. Então eu imagino que seja de fato uma substituição bem-vinda nos Steelers. Ganharam uma escolha de terceira rodada, se livraram de um problema e trouxeram um suplente nos James Washington. É um ataque de alto calibre, né? Tem 3 nomes de recebedor, 2 nomes pelo menos. O Juju foi muito bem ano passado, o Tony Brown não precisa nem falar. Tem uma baita linha ofensiva, tem o Le'Veon Bell, que no jogo aéreo também é fantástico, e o Big Ben, que é muita experiência. Nos últimos anos tem oscilado dentro e fora de casa, ele joga muito bem no Heinz Field, não tão bem fora, mas mesmo assim, é um senhor quarterback, quando a gente pega no big picture, né, na gravura grande, e tem tudo para ser um novo ataque, né, digo, com Big Ben bem estabelecido, sem a treta com Todd Haley, e fazer o melhor que ele pode fazer, que é ser um baita quarterback para esses baita wide receivers, com Vance McDonald finalmente vingando de alguma forma. Eu quero muito que ele dê certo, cara, o Tyrande. Ô, Dudu, tem um compilado aqui sobre as opiniões do Jalen Ramsey sobre quarterbacks da NFL. Eu vou ter que ler isso. Eu sei que o tema acabou de rolar, mas tem uma opinião sobre o Roethlisberger, então vai encaixar. Josh Allen. Vamos lá. Josh Allen, lixo. Joe Flacco, ele fede. Eu tô traduzindo, tipo, sessão da tarde. Tyrod Taylor e Marcus Mariota, underrated. Concordo. Por enquanto, né, tá tão absurdo. Matt Ryan, quem? Ô, louco, aí ele tá errado. Eita. Jimmy Garoppolo, totalmente esquema. Ou seja, o esquema que produziu ele. Deshaun Watson e Carson Wentz, MVPs em breve. Concordo. Jared Goff, na média, pra um pouquinho acima da média. Kirk Cousins, um vencedor. Uau. Ben Roethlisberger, decente na melhor das hipóteses. Aí a melhor de todas, Blake Bortles. Nos playoffs ele é bom. Caraca, que coisa maravilhosa. Muito bom. Caraca, o Jalen Ramsey é muito fantástico. Cara, falar... Nos playoffs ele é bom. É a mesma coisa assim... naquela festa de formatura, tá bonito. Ou bonita. Meu Deus do céu. Ai. Veja que eu falei bonito ou bonita, ok? Isso. Dá uma patrulha. Antônio curte. O que podemos esperar dessa defesa nessa era pós-lesão do Shazier? Então, eu acredito que essa escolha do Terrell Edmonds, que foi no final da primeira rodada, na 28ª geral, é meio que pra suplementar isso. Porque eu não acho que o John Bostic, porque eu sei quem é o John Bostic. Se tem uma pessoa no mundo que sabe quem é o John Bostic, sou eu. Foi draftado pelos Bears. Eu sei do que se trata. Não acho que ele seja a resposta. Mas o Terrell Edmonds pode jogar mais perto do box, e aí um combinado de Bostic e Edmonds podem fazer meio que o Shazier fazia. Mas ele é insubstituível.
Como... Exatamente. Você está gastando 2 jogadores para fazer o que um fazia, né? A aplicação de recursos não tão boa assim. Não, e depois que o Shazier saiu machucado, a defesa sofreu bastante. Ficou evidente, né? Que tipo, ele permitia que todo mundo fosse um pouco mais agressivo e ele fazia um esquema menos dependente de zonas e. Contra o jogo terrestre também sofreu bastante. Exatamente. Né? Então. A secundária sem marcação em zona foi exposta na marcação individual. Não, é exatamente isso que você tá falando. A falta dessa figura nessa defesa foi gritante, fez muita falta, né? E aí eu não sei o que esperar dessa defesa, sinceramente. Eu também não sei. Eu acho que a chegada do Morgan Burnett, por incrível que pareça, eu acho que ele é melhor que o Mike Mitchell. Justo. É discutível, mas enfim. Não, eu acho que é uma boa adição. Tem bons talentos. Ó, o TJ Watt foi bem no ano passado, para um calouro. Com Foi certeza, ele foi muito. excelente? Foi excelente? Não, mas foi bem. Não, ele fez impacto. O Joe Hayden foi bem. Ele é um ótimo cornerback, mas assim, os anos passados, antes dele vir pro sim. Steelers, foram muito ruins. Sim. Gosto muito do Cam Hayward. Acho o Tá bem. Stephen Tweet sólido. Bud Dupree, né? Bud Dupree sólido. É uma defesa meio que na média. Também acho. Eu não tem Não é- nenhuma não é peça horrível. que você fala. Uau! A secundária é embaçado. Mas o box ali, defensivo e os linebackers, eu não acho de todo mal. Vamos ver como. Eu tô muito curioso pra ver como o Terrell Edmonds entra aí, porque ele é um jogador com o Shazier machucado muito importante pra eventualmente entrar em níquel. Eu não sei como os Steelers vão acabar utilizando ele. A gente vai ter que ver o tape no Alternate nas primeiras 2, 3 semanas, né, pra ter uma certeza. Exatamente. Mas, e de toda forma, o ataque compensa com, sei lá, 20, 25 pontos por jogo, pelo menos, né? O prognóstico pra mim é justamente esse. A defesa é uma defesa na média, que com a presença do Shazier na época, botava ela um pouquinho mais na frente, e o ataque vai ter que, por muitas vezes, compensar. Então depende bastante também do Big Ben jogar bem de forma estável. Não lançar 5 interceptações num domingo e na outra ter um jogo para 500 jardas. Essa estabilidade ofensiva, potencializando as peças do Antonio Brown, Le'Veon Bell, etc., enquanto a defesa mantém o time ali numa faixa competitiva. Não vai ser aquele Saints de 2016, em termos de defesa. Mas vai ser uma defesa não espetacular, não vai encher os olhos. É a expectativa que eu tenho em relação a esse time. E é o favorito da divisão, né? Eu acho que é. Com esse ataque é difícil você não esperar outra coisa. Exatamente. Deixa eu ver o calendário aqui dos Steelers. Os Ravens, pra mim, 9 ou 10 vitórias. Desculpa, entre 8 e 10 vitórias. Os Steelers, pra variar, abrem a temporada contra os Browns. Aí, ó, Browns, Chiefs, Bucks, Ravens. Esse contra os Ravens é um Sunday Night. Falcons, Bengals. Ó, vou falar os jogos fora da divisão, né? Senão não faz sentido. Chiefs, Bucks, Ravens. Opa! Chiefs, Bucks, Falcons, Panthers, Jaguars, Broncos, Chargers, Raiders, Patriots, Saints. Contra os Patriots de novo na semana 15, de novo às 4h25 da tarde, horário dos Estados Unidos. Não é bolinho, né? Vamos combinar. Jogo em casa, de novo no Heinz Field. Pegar a NFC South não é fácil. Pegar a NFC West também não é fácil. Seja pelos Chargers, seja pelos Chiefs, seja pelo 880 dos Raiders que a gente já falou, seja pelos Broncos se reestabilizando. Não tem jogo fácil, não tem nenhuma partida. Tirando o que você pode considerar, não, você pegou o Cincinnati em casa, é um jogo fácil. Nem um jogo de divisão também é fácil, mas não é um calendário que você vai falar, eles vão passar tranquilo, não tem problema não. É difícil, mas eles são um time qualificado o suficiente para ter 9, 10 vitórias. Cara, esse jogo contra os Patriots vai ser louco, hein? Pra você ter uma ideia, os ingressos aqui, eu tô vendo os ingressos pra ver quanto estão custando. No primeiro anel do Heinz Field, você não acha por menos de $200. Irado. O ingresso mais barato desse jogo, $130. A pau vai cantar legal nesse jogo. Vai ser, não no sentido literal, né, gente? Vamos combinar que ninguém vai ser Porque na aí é porrada. Bengals e Steelers. Libertadores é Bengals e Steelers. Não Patriots e Steelers. Ou não, né? Vai que os caras entram mordidos depois daquela polêmica toda. Que a arbitragem acertou, vale lembrar. É verdade. E a regra mudou. E a regra agora mudou, então... Vamos ver se elas acertam de novo. Mas é um jogaço de decisão de seeding na AFC, provavelmente, se a gente tiver com prognóstico adequado para Patriots e para os Steelers. E eu tô com expectativa de ser um ano muito similar ao do ano passado, talvez com um salto de qualidade defensivo, não sei dizer,
mas eu acho que a expectativa é parecida. Cara, eu tô vendo as fotos aqui do Heinz Field. O estádio inteiro tem uma boa visão do campo, hein? Deixa eu abrir aqui o Heinz Field e ver. Impressionante, cara. Todos os lugares que eu tô vendo aqui tem uma visão muito boa do campo, cara. Mesmo na arquibancada lá longe. Ah, Tem uma sim, visão não. boa. É verdade. É o pote de mostarda. Eu acho bonito esse estádio. Eu gosto do gosto. amarelão. É. Eu gosto também. Ufa. Então é sobre isso. 10, 11 vitórias. Acho que dá pra colocar pros Steelers. É o time mais forte da divisão. A defesa dos Ravens é melhor? Pode ter uma vitória pra cada lado, por exemplo, nesse duelo, mas do resto eu apostaria aí que os Steelers vão ganhar os 2 jogos contra os Browns, vão ganhar os 2 jogos contra os Bengals. Agora, como o Dudu falou, é complicado, né? NFC South e AFC West, né? Contra Kansas City, por exemplo, teve problemas ano passado, não foi um jogo fácil. Jogaram, né, entre eles. Contra os Chargers vai ser um jogo bem difícil. Contra os Raiders o jogo é lá em Oakland e é uma rivalidade histórica, então, né, por mais que seja uma rivalidade entre aspas adormecida, né, desde os anos 70, mas ainda assim. Contra os Saints fora de casa na semana 16, o Drew Brees pode estar brigando para ganhar a divisão, então vai ser um jogo tenso. Contra os Bengals em casa na semana 17, mesmo sendo em casa, nunca é tranquilo um jogo Bengals e Steelers, embora eu acredito que os Bengals sejam candidato ao top 5 do draft. Contra os Panthers também, um jogo difícil, um Thursday Night. Então é um calendário complicado. Tem contra a revanche potencial contra os Jaguars no Sunday Night. Tô bem curioso. Eu gosto muito dos Steelers, aliás. É o time que o meu melhor amigo torce, então eu tenho um carinho especial. Dudu, você é meu melhor amigo virtual. Oi. Meu melhor amigo virtual torce pros Saints e pros Raiders. São times com uniformes bonitos. É o meu critério. Tô Esse é o brincando. critério. Não, você tinha que torcer pros Bears, então. Nah. Safado, você é chafado. Rapaz, Você eu ia é te fazer alguma chafado. pergunta no final do episódio, que eu esqueci agora, mas eu vou lembrar. Se você falar, eu vou lembrar. Eu vou xingar no Twitter hoje, muito. Muito. Ai. Dicas culturais com o Eduardo Miceli. Ah, não, a minha namorada nunca tinha visto Breaking Bad. Aí a gente tá vendo. Essa é a minha Cara, dica cultural. eu não assisti inteiro. Fiquei meio tipo. Eu acho bonzão, é muito, muito bom. E ela tá gostando, a gente tá no final da 3ª temporada. Então, se você não viu isso, Tá. é minha dica cultural para ver Breaking Bad. Breaking Bad. Tem alguma outra coisa que eu tinha... Eu assisti, falando ainda de séries do Netflix, assisti Samantha, E aí? série brasileira. Repetitiva, mas até que interessante. É Mas eu justo. assisti até, Cara, são 7 episódios só. o que eu tenho que correr? Eu tinha alguma coisa pra recomendar. Se eu não lembrar, eu vou lembrar daqui a pouco. E aí eu... Hidratem-se, bebam água. Eu tô bebendo água agora. E tem uma água aqui enorme aqui na minha mesa. Mas vou lembrar, cara, curte. Se você não lembrar hoje, lembra o podcast semana que vem. O que eu ia falar, cara? Você tá precisando tomar ômega 3 pra memória ficar Comer boa. salmão, né? Essa é coisa que minha mãe fala. Come salmão. Mas é verdade, é verdade. Não precisa comer salmão. Eu como salmão, eu gosto. Adoro salmão. É o único peixe que eu como, inclusive. Mas, como eu sou chique, né? Mas toma ômega 3, faz bem pra memória. Tem muita gente que fala assim, nossa, curte, como sua memória é boa, tal. Eu tomo ômega 3. Eu tenho uma ótima memória, uma boa memória. Responsável, eu gosto. As pessoas que fazem direito costumam ter uma memória boa, né? Porque é tanta decoreba. Sim. Né? Com certeza. Eu tô muito nervoso que eu esqueci o que eu ia falar, cara. É horrível isso, né? É horrível. Não, é horrível. eu sempre falei, não, eu vou falar no final do episódio que vai ser melhor. Mas não tô lembrando, que bosta. Calma, Dudu, calma. Depois que eu for palavrão aí, o público vai ficar chocado. O bosta é palavrão, amigo. Eu tô pior, eu tô Bosta melhor do que a novela das 9, que já tá mandando uns merda. Aliás, vi um boato aí que vai ter Verdades Secretas 2. Estou ansioso. Você gosta, né? Pô, uma novelaça. Você, Carrasco, mandou muito bem nessa. Mas eu tô meio órfão de novela do Viva, porque acabou a novela do Cigano Igor. Não. Jura? E aí a Indomada eu não sou tão fã. E tem Vale Tudo, mas sei lá, já vi. Tô meio órfão de novela velha. Vou dar uma procurada no Mercado Livre pra ver se tem uns DVD lá de novela antiga. Uhum. Boa, faz bem. Pra eu comprar. Tudo bem que eu tô numa fase mais leitor. Meu caro leitor. Ufa. Vai acabar essa paçoca? 1 hora? Eu continuo tentando lembrar, mas pode acabar. O Eduardo Miceli vai tentar lembrar. Se ele conseguir lembrar, ele vai mandar no Twitter. Isso. Ok? Isso.
Dudu está em @MiceliFF, eu sou @CurteAnthony no Twitter, estou no Instagram aí, @AnthonyCurte. Com sono. Chega da bolsa, dá um soninho. E é isso, ok, gente? Para mais, então, assine nosso site, que tem mais podcasts. Essa semana tem 2 podcasts fechados lá, o sobre o Garoppolo com o Davis, minha amante, e sobre as prateleiras de running backs pro Fantasy com o Dudu, minha titular. E também recomendamos, claro, a loja do site xoxó.com/profutbol, o cupom podcast dá mais desconto. Fizemos todo o estrago que podíamos, Dudu? Fizemos todo estrago e haja estrago, hein? Vamos terminar de novo com essa musiquinha? Vamos. Tum. Tarararara. Beijo, Rui Jackson!